Deus seja contigo e com toda a tua família. Olha, eu quero agradecer a Deus por tua vida. Eu quero louvar a Deus por tua vida, porque você chegou até aqui, porque você perseverou, porque você mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos empecilhos que o inimigo colocou em tua vida, para que você não participasse, para que você não assistisse, para que você não aprendesse com esta jornada, com este estudo, ainda assim você perseverou. Ainda assim você insistiu, você persistiu, você não desistiu e eu tenho certeza absoluta que você não termina este estudo, esta jornada, da mesma forma que você começou. Existe agora aí em teu coração, em tua mente, uma carga de conhecimento que talvez muitas desse conhecimento você não tinha, você não possuía antes deste estudo. E agora a sua mente se aclareia, os seus olhos se abrem, a sua mente se abre para o conhecimento, para o plano da redenção, para a história de Deus no mundo, na terra, em nosso favor, mirando a nossa salvação, a nossa esperança e a nossa ida para o céu com a presença e na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começamos com Adão, começamos com a criação do mundo, começamos com a criação do homem, de como Adão e Eva pecaram, também falamos do dilúvio, depois entramos com os patriarcas, falamos sobre Abraão, falamos sobre Isaac, falamos sobre Jacó, falamos sobre alguns reis, falamos de como Jesus vem tecendo ali, vem sendo apresentado durante toda a palavra, toda a Bíblia, as promessas que Deus faz aos profetas, aos reis, aos patriarcas, todas dirigidas para se cumprirem na pessoa de Jesus. No último estudo falamos da morte de Cristo, de como o véu do santuário se rasgou, Deus mostrando, Deus revelando aos judeus que aquele sacrifício não era mais necessário. Falamos também, estudamos também de como os sepulcros se abriram e várias pessoas, não sabemos quantas delas, ressuscitaram. E estas pessoas subiram com Jesus quando Jesus foi ao céu. Sim, lá no céu existem algumas pessoas, não sabemos quantas, mas sabemos que Moisés, sabemos que Enoque, sabemos que Elias e esta pequena multidão de pessoas, esse grupo de pessoas, na verdade, que ressuscitou por ocasião da morte de Jesus, quando o terremoto abalou Jerusalém e os sepulcros foram abertos. Pastor, quem são estas pessoas? Não fazemos ideia de quem sejam. Não fazemos ideia, mas um dia saberemos. Jesus, então, é morto, é assassinado na morte de cruz, a humilhante morte de cruz, derrama o seu sangue, paga o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e em Jesus nós encontramos salvação, encontramos vida e vida em abundância. No terceiro dia, Jesus passa a sexta-feira, o resto da sexta no túmulo, passa o sábado o dia inteiro no túmulo, também em descanso no túmulo, e no domingo, no primeiro dia da semana pela manhã, Jesus ressuscita. Jesus então se apresenta aos discípulos, fica ainda 40 dias na terra e depois de 40 dias ensinando, admoestando, falando sobre o reino, advertindo os discípulos, mentoreando, liderando, ensinando, discipulando os discípulos, Jesus então vai para o céu e começa então o seu ministério lá no céu. E agora então os discípulos começam a pregação do Evangelho. João, o evangelista, é o último discípulo a morrer. João é o único discípulo, na verdade, que não morreu assassinado. João morreu já em velha idade, morreu já idoso, ao contrário de todos os demais discípulos. E João nos deixa uma carta. João nos deixa uma carta de revelação e de esperança. E eu quero ler os últimos textos, os últimos versículos desta carta que está aqui na palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando abrimos a Bíblia,
é Deus quem fala conosco. E eu vou dizer uma coisa para você. Nunca na história da humanidade foi tão necessário, tão importante, tão essencial que o povo de Deus ouça e leia e estude e medite na sua palavra. É importante demais que nós, que chamamos ao Senhor pelo nome, que conhecemos a Deus, que busquemos a Ele através da sua santa e da sua maravilhosa palavra. Vamos agora aos últimos textos desta jornada. Apocalipse, no último capítulo, no capítulo 22. Apocalipse é um livro extremamente interessante. É um livro revelador e, ao contrário do que muitos pensam, é um livro de bênçãos. Fala de maldição? Sim. Fala de castigo? Sim. Fala de fogo, de animais, de pragas? Sim. Mas tudo isso são para os perdidos, porque para nós que cremos, que estamos em Cristo, as promessas no Apocalipse são maravilhosas. Inclusive essa aqui. João capítulo 22, e nós vamos ler a partir do versículo 18. Diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. João está dizendo que Deus orienta, que Deus recomenda, que Deus adverte, que ninguém tem autoridade para mexer neste livro. Não só em Apocalipse, mas em toda a Bíblia. Ninguém está apto para interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, de acordo com a sua vontade ou com o seu interesse. A Bíblia foi escrita por Deus como uma carta dele para o seu povo. E homem nenhum, teólogo ou não, estudioso, acadêmico, seja quem for, está autorizado ou autorizada por Deus a colocar alguma coisa, acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa. Mas João continua com a promessa maravilhosa e diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz. Quem dá testemunho dessas coisas é Jesus. Jesus é a testemunha fiel de que tudo isso que aqui está escrito vai acontecer. E João agora fala sobre Jesus e diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz. Dois pontos. Jesus agora falando. Ouça a voz de Cristo falando para você agora. Certamente venho sem demora. Amém. E agora João responde: amém. Vem, Senhor Jesus. Último verso da Bíblia. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça de Jesus seja com você e com a sua família. No princípio, criou Deus. Jesus estava ali. E no final, aquele que dá testemunho destas coisas diz, Jesus então fala, certamente eu voltarei. Eu voltarei e voltarei sem demora. E João diz, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Toda a Bíblia fala sobre Jesus e sobre o plano que Deus elaborou para salvar a mim e a você. Sim, não importa quais sejam as dificuldades, não importa quais sejam os problemas e as adversidades que nós enfrentamos, nós temos uma esperança, uma grande esperança. A nossa esperança é Jesus. E eu termino com a promessa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu não diria isso para vocês. Eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, tiver tudo pronto, tudo arrumado, eu volto para buscar você, para que onde eu estiver, diz o Senhor, você e sua família
estejam comigo. Ele vem para nos buscar. Ele já cumpriu, já pagou, já concluiu o plano da redenção. Está pago, tetelestai, está consumado, mas ele vem agora para resgatar os seus, para levar os seus bem pertinho dele. Aquele que diz, certamente venham sem demora. E nós dizemos, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado e fique com Deus.